os hábitos, como a própria palavra já diz, eles, por serem hábitos, são quase que vícios, são vieses, eles têm vida própria, eles têm autonomia. E é comum que numa terapia a pessoa tratou de vários aspectos importantes para que a vida dela possa funcionar. Eventualmente, uma pessoa com uma tendência biológica à depressão, uma ansiedade, tomou alguns remédios que corrigem isso, ou mudou o estilo de vida. Eventualmente, uma pessoa que tem crenças a respeito de si próprio muito disfuncionais, negativas, corrigiu isso em terapia, conseguiu perceber que ela tem muito mais possibilidades e valores. Eventualmente a pessoa tem ideais de eu que ela quer atingir, que eram muito inatingíveis, ela retificou isso, formou, digamos assim, projetos e planos viáveis e possíveis. Talvez a pessoa também tivesse uma falta de habilidades para reter o impulso, para conversar, para planejar, para dialogar. Ela também trabalhou tudo isso, né? Ela talvez tivesse sistematicamente uma tendência a escolher ambientes tóxicos para ela, ela aprendeu a discriminar, a escolher ambientes melhores, então tudo isso foi trabalhado. Entretanto, essa pessoa continua infeliz, continua vendo que a vida não vai dando certo, a pessoa continua, de alguma maneira, percebendo que não chega lá. E é disso que nós vamos falar agora. Há um setor, uma camada frequentemente descuidada em psicoterapia ou em livros de autoajuda, etc., que é a camada dos hábitos que te levam a se auto-boicotar. Vou explicar melhor. O nosso cérebro, isso acontece em terapia, acontece o tempo todo, ele tem inúmeros núcleos que estão interligados, têm funções interligadas, mas que tem vida própria também. Então não é uma boa imagem você imaginar uma árvore que tem raízes, um tronco, galhos, ramificações, folhas, uma copa, e que se você corrigir alguma coisa na raiz ou no tronco, todo o resto que vem depois se auto-reconfigura e assume uma forma adequada. Que, portanto, numa terapia, se você retificar uma crença que você tem a respeito de si próprio ou do mundo, que você enxergava o mundo como um lugar hostil, agora você consegue enxergar o mundo com mais realismo como um lugar hostil, mas também gentil, com vários nichos. Quando você desenvolve valores mais adequados para aquilo que você é, tudo isso não significa que o seu psiquismo como um todo vai se reconfigurar e tudo vai estar bem. Cada setor precisa ser trabalhado e endereçado também de forma específica. E um setor muito esquecido é o dos hábitos psicossemânticos. Tem pessoas, portanto, eu estou lembrando aqui de um paciente que dizia, olha, eu ontem, para variar, estava perdido lá no meu trabalho, era pior do que cachorro em dia de mudança. Quando foi perguntado, mas o que estava acontecendo? Ele contou que a empresa mudou o sistema de informática e quando muda o sistema de informática, ele e a empresa inteira estavam precisando de 1 a 2 semanas para se adaptar ao sistema novo, também tinha erros de sistema e era um período de adaptação. Ora, ele não reproduziu isso assim, ele reproduziu como ele perdido. Uma outra moça que conta para mim, né, que ela estava na semana passada, ela teve um dia em que ela passou muito mal, sozinha, passando muito mal, que ela sofreu muito. Foi terrível para ela a semana. Quando a gente foi olhar, ela teve numa terça-feira, um dia, não foi a semana toda, uma enxaqueca. Ela teve uma enxaqueca, ela comprou remédio contra a enxaqueca na farmácia, que estava sozinha, ela teve que ir até a farmácia comprar, comprou, tomou remédio, depois de 2, 3 horas a enxaqueca passou. Ora, na maneira como ela descrevia, era muito diferente. Você imaginava uma pessoa com uma semana atroz, tendo sofrimentos atrozes e terríveis, né? Me lembro de um outro paciente que é um sujeito que tinha um hábito da lamúria, né? Então, esse ano do Covid, um ano terrível, porque de novo tudo estava dando errado, os projetos que ele tinha não estavam decolando, de novo os sonhos dele não acontecem, etc, etc. Quem escuta fica imaginando, puxa, isso é um azarado, nada na vida desse sujeito dá certo, coitado, ele tinha que nascer de novo, etc. E tem ainda outras posturas que vão acabar funcionando de uma maneira a te impedir de chegar lá, como, por exemplo, zombar de si próprio, etc.
Ora, qual o problema, portanto, desses hábitos psicossemânticos? As pesquisas mostram, e a clínica também mostra, que eles retroagem sobre o seu cérebro e outras áreas, e ainda que você tenha feito imensas mudanças e progressos em outros setores, eles reinfectam todo o sistema e te colocam de novo para baixo, e nesse sentido é um auto-boicote. Você conseguiu muita coisa na sua terapia ou no seu processo de crescimento pessoal, mas você mantém esses hábitos que são extremamente deletérios e você vai se impedindo. Ora, para mudar isto, há exercícios em terapia em geral, em 3, 4 sessões, se endereça esse problema e se obtém mudanças profundas. Agora, o importante é você ter uma ideia do que deve ser mudado quando você tem esse tipo de hábito psicossemântico tão destrutivo. Embora seja difícil, a gente se apega a ele porque ele nos acarinha, ele é um hábito que nós temos cultivado às vezes por décadas, e claro que tem um ganho secundário com esse hábito, alguma coisa em que ele me permite eu ter piedade de mim mesmo, eu rir de mim mesmo e conseguir que o outro ria comigo. Enfim, claro que tem algum ganho secundário que faz com que eu tenha uma certa resistência a abandonar esse hábito e não me dar conta o quanto ele está me fazendo mal. O antídoto para isso não é algo que algumas terapias de autoajuda às vezes propagam, que é você ir para o positivo. Não adianta muito você de manhã olhar no espelho e falar: eu sou lindo, o dia vai ser lindo, tudo vai dar certo, eu sou feliz. Não se trata disso, né? Sobretudo se você não conseguiu abordar e tratar em terapia crenças eventuais, tendências biológicas, valores que estão em dissintonia com quem você é. Não adianta nada você endereçar hábitos que são de autodegradação e tentar trocá-los por algo loucamente otimista. Isso, de qualquer maneira, não funciona, e menos ainda se você não tratou dos outros aspectos, porque nós estamos falando de outra coisa. Vamos imaginar que os outros aspectos estejam endereçados, mas não foi tratado esse elemento. São, na verdade, 4 coisas que precisam ser levadas em conta nos novos hábitos psicossemânticos. Primeira coisa é você ter uma descrição mais acurada do que aconteceu, mais precisa. Então, eu não estava perdido, né, na empresa que nem cachorro em dia de mudança. A descrição mais acurada é: eu estava ali, a empresa trocou de sistema de informática e todos nós estávamos nos adaptando. Uma outra coisa importante é, além de uma descrição mais acurada, você se descrever e se perceber como sujeito da sua ação e não como vítima das circunstâncias. Quando aquela moça diz: eu passei tão mal, a semana toda foi terrível, eu passei muito mal e sozinha. Você imagina, né, quando alguém fala isso, sei lá, uma senhora idosa de 75 anos, com asma, deitada, né, na calçada poeirenta, no interior, com o sol a pino, passando os ônibus cheios de fumaça, pó levantando, a mulher tendo um ataque asmático, sozinha, abandonada, né, ao meio-dia. Não é disso que se trata. Ela foi à farmácia, ela comprou um remédio, ela tinha uma enxaqueca, que é uma coisa que tem nome, não é um passar mal. Quer dizer, é muito importante, além de uma descrição acurada, como um rapaz lá falar do sistema de informática, como essa moça, você se colocar como sujeito da sua ação. Você não é uma vítima ali deitada, sofrendo, mas você é alguém que toma decisões. As coisas têm um nome, têm uma cara, é enxaqueca, você fez uma coisa, você estava sozinha, você foi à farmácia, você comprou, portanto, você se apresentar e descrever como sujeito da ação. Uma terceira coisa importante é você colocar em perspectiva. A pessoa que tem a lamúria, esse ano inteiro, tudo deu errado, Covid, mais uma vez meus planos não funcionaram, a minha vida é uma sucessão de planos fracassados e azarados. Colocar em perspectiva é você enxergar: bom, de fato eu tinha 3 planos que não deram certo. Por outro lado, ao ficar mais tempo em casa, eu pude constatar que meu filho tem déficit de atenção e começar um tratamento para isso. O meu casamento foi ótimo porque eu pude ajustar coisas ao conviver mais com o meu cônjuge, ou ao contrário, constatar que esse casamento não faz sentido, dar um novo rumo para a minha vida.
Portanto, você colocar em perspectiva é você sair daquele cipoal, subir na floresta, olhar lá de cima do helicóptero a paisagem toda e colocar em perspectiva. E a quarta coisa de novos hábitos psicossemânticos é você aprender a ponderar, a olhar os prós e os contras de cada situação e cada decisão que você vai tomar. Então, de poder dizer, ao invés de apresentar, por exemplo, uma mudança, né? Meu Deus do céu, eu quero mudar de emprego, mas eu não vou poder, porque se eu mudar de emprego é muito risco, mas o emprego que eu estou é horroroso. Ficar nesse círculo, né? Maligno, né? Terrível, é você conseguir colocar os prós e contras e fazer um plano a partir disso, né? Bom, então eu vou talvez correr mais riscos, mas para isso eu vou primeiro formar reservas para ter tempo para poder tomar essa decisão, etc. Essas são algumas dicas, tem algumas outras, mas mudar hábitos psicossemânticos é fundamental para que tanto um processo de mudança em psicoterapia como um trabalho pessoal que você faça poder se consolidar. Não adianta só trabalhar traumas antigos, trabalhar habilidades, mudanças ambientais, tomar remédios antidepressivos ou o que for, se você não trabalhar esses hábitos psicossemânticos. Nem todo mundo tem esses hábitos, mas as pessoas que têm, muita gente tem, e alguns são sutis, não levam em conta o quanto isto é destrutivo e aí sim funciona como um auto-boicote que faz com que tudo que você conseguiu não lhe sirva para chegar lá. Você novamente é puxado várias casas para trás no seu tabuleiro e não consegue avançar. Então não há como deixar de exagerar a importância de hábitos psicossemânticos e, portanto, a importância de você não se boicotar com antigas formas de recortar e descrever uma situação. Elas precisam ser endereçadas e são libertadoras quando você o faz.